Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. Você está no segundo vídeo da quinta aula do nosso curso de Python. E essa quinta aula é toda dedicada ao estudo de condicionais e controle de fluxo. No primeiro vídeo nós vimos o que significa controle de fluxo, nós vimos a diferença entre um fluxo linear e um fluxo com desvios, e vimos a estrutura de sim, então e se não, e aplicamos isso a um exemplo lúdico onde a gente preparou um hambúrguer caseiro. Nesse segundo vídeo, nós vamos ver como que essa estrutura de condicional é feita em Python. Pois bem, qual é a estrutura básica dos condicionais em Python? A gente chama essa estrutura de if-else, que é literalmente se não em inglês. A gente vai seguir na mesma linha do exemplo de preparar aqui o hambúrguer caseiro, certo? Só que a gente vai escrever um códigozinho em Python para deixar esse exemplo lúdico ainda mais legal. Digamos que a gente tem aqui uma variável chamada geladeira, que é simplesmente uma lista de ingredientes que a gente tem à disposição para a gente fazer o nosso hambúrguer. Então, nesse exemplo aqui, temos apenas carne e ovo. Então, qual é a estrutura básica aqui do if-else? Então, a gente tem sempre um if e uma condição a ser verificada. Então, if, condição, e aí a gente tem aqui um bloco de código, que é o bloco que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Então, o Python vai verificar essa condição, e se essa condição for true, ele vai entrar aqui dentro. E note que esse bloco de código aqui está indentado, certo? Tem essa tabulação aqui. Em outras linguagens, esse bloco pode ser delimitado por abrir e fechar chaves. Em Python, a questão dos blocos é feita por tabulação. Na verdade, uma indentação aqui de 4 espaços. Isso aqui indica que esse código vai ser todo executado caso a condição seja verdadeira. E tem um else, que é o se não. Certo? Se a condição não for verdadeira, então ele vai entrar nesse bloco de código aqui. Lembrando que só é obrigatório o bloco de código aqui do if, caso seja verdadeiro. A questão do bloco de código ser falso não é obrigatório aqui para a estrutura. Então você pode não ter isso aqui. Em alguns casos vai ser necessário ter o else, em outros não. E aí você tem a questão também dos ifs alinhados, condicionais, na verdade eu escrevi alinhados, é alinhados, né? Então, eu alterei aqui para a palavra correta é alinhados. Você tem blocos de condicionais dentro de outros blocos condicionais. Certo? E aqui é o nosso exemplo, está um pouco mais semelhante ao fluxograma que vimos no último vídeo. Certo? Aqui, agora a nossa variável geladeira possui carne, calabresa e tomate. Certo? Então aqui temos uma condição. Se tem ovo, fritar ovo. Se não, aí você lembra lá do fluxograma, se não tem ovo, ele vai verificar se tem calabresa. Né? Vamos até voltar aqui. Nosso fluxograma aqui, né? Se tem ovo, frita o ovo. Se não, ele faz outra pergunta. Tem calabresa? E aí tem o sim e o não aqui, dependendo do que vai acontecer, né? Então, se tem ovo, frita o ovo. Se não, a gente entra em outro bloco aqui de sim, então. Esse aqui é um condicional alinhado, é um condicional que está dentro de outro condicional. Aí ele vai perguntar, calabresa está em geladeira? Se sim, ele vai printar print calabresa, se não, print abortar. Então, bora lá para o Colab e ver como tudo isso funciona na prática. Então, estamos aqui abrindo um Colab pela primeira vez na nossa aula 5. Eu copiei e colei aqui aqueles dois códigos que vimos nas notas de aula. Então, o nosso primeiro código aqui é um condicional simples, que tem apenas a estrutura se, então, se não. Temos uma variável chamada geladeira, que é uma lista, contendo strings, que é a lista dos nossos ingredientes. E aqui é um condicional que ele vai verificar se é verdadeiro ou falso. Esse operador in é um operador que está verificando se determinado elemento, se determinado objeto está dentro dessa coleção. No caso aqui a coleção, essa variável geladeira, que é uma lista é uma coleção de elementos. E aí estou verificando se essa string ovo está em geladeira. E nesse caso aqui vai ser verdadeiro, mas caso não fosse verdadeiro, ele ia printar aqui, putz, acabou o ovo, que é o se não. Vamos rodar aqui esse código. Ele printou fritar o ovo, porque ele entrou nesse condicional. Mas eu posso alterar aqui, por exemplo, eu posso, em vez de ovo, colocar uva. E quando rodar aqui, ele vai procurar o ovo em geladeira e vai ver que não existe. E ele vai entrar nesse outro condicional. Putz, acabou o ovo. Então, rodando aqui, ele printou o segundo condicional, porque ele verificou essa condição aqui e viu que ela não é verdadeira. Ou seja, essa coisa aqui retornou falsa. Que a gente pode pegar essa coisa aqui específica
e rodar na célula. Isso aqui vai retornar um booleano, vai retornar um true ou false, no caso aqui vai ser um false, mas quando a gente pergunta elemento em coleção, vai sempre retornar um true ou false. E aí o que você vai fazer com esse true ou false aí depende do código que você está fazendo. Mas você vê que retornou false, mas se eu perguntar se uva está, então vai retornar true. Esse segundo exemplo aqui é um pouco mais complexo, porque são condicionais alinhados, condicionais dentro de outro. Mesma coisa aqui. Ele vai se perguntar se essa condição é verdadeira, se a condição ovo está em geladeira. Só que agora a variável geladeira contém apenas as strings carne, calabresa e tomate. Tomate, eu escrevi muita coisa errada aqui, né? Então ele não vai entrar nesse condicional, porque essa condição aqui, ovo em geladeira, vai ser false. Como vai ser falso, ele pôr o else, e aí ele vai entrar em outro condicional. Calabresa está em geladeira, ele vai percorrer aqui cada elemento da lista e vai ver que de fato o segundo elemento é calabresa. Então ele vai entrar nesse condicional. Mas caso não tivesse, ele ia printar aqui e abortar, porque ele ia entrar nesse outro else. Vamos rodar aqui. Então o printou, fez o print fritar calabresa. E aí você pode brincar aqui, né? Podemos colocar um ovo aqui. Ovo. E aí quando ele rodar, ele vai parar nesse primeiro condicional, porque ele vê que tem ovo aqui na lista. Ou podemos tirar, vou trocar aqui de novo, uva, e vamos supor que eu, sei lá, escrevi errado aqui. Escrevi calabresa errado, certo? Porque aqui é bem estrito, né? Eu estou perguntando se a string calabresa escrita corretamente está nessa lista, só que a lista aqui eu escrevi errado. Então ele não vai entrar nesse condicional porque ovo não está. Também aí ele olha para o else. Ele se pergunta de novo, calabresa está? Não vai estar, porque está escrito aqui errado. Então ele vai printar abortar. Então abortou aqui porque todos os condicionais deram falso, então ele foi até o último else. Eu quis dar esse exemplo aqui porque é muito importante que você escreva corretamente, porque às vezes tem muito bug que acontece porque você escreveu uma variável errada, escreveu um nome errado, tá vindo o nome errado da API ou coisa desse tipo. Então é importante estar atento a esses detalhes. Uma outra coisa que existe em Python é o que a gente chama de elif. O elif também é uma palavra reservada, assim como o if e o else. E ele, na verdade, é uma junção de duas palavras, né? O else e o if. Quando que isso é usado? É quando você tem várias condições a serem verificadas, digamos, em cascata, em sequência. Então, você tem a condição 1. Se a condição for verdadeira, vai executar com o código correspondente àquela condição 1. Mas caso ele seja falso, ele tem uma segunda condição a ser verificada. Aí caso ela seja verdadeira, vai ser executado o bloco correspondente. Se não, passa para a terceira condição, para a quarta, e assim até você pode ter quantas condições, quantos elifs você quiser. A ideia é que você vai usar o elif para você implementar várias condições em cascata, uma em sequência da outra. Temos aqui nossa variável geladeira, que é uma lista com strings contendo os ingredientes do nosso hambúrguer. E aqui o primeiro condicional, a gente vai verificar se o ovo está na geladeira. Caso sim, a gente vai fritar o ovo. E aí, caso esse condicional seja falso, aí ele vai para os próximos condicionais. No caso aqui, os próximos condicionais só tem um, que é esse elif. Então, ele só entra aqui no elif se a condição que está sendo verificada no if der falsa. Porque se der verdadeira, ele vai executar somente esse bloco do código aqui correspondente a essa condição do if. Mas aí, caso essa condição seja falsa, ele passa aqui para o elif. E aí, novamente, ele só vai executar esse bloco de código caso essa condição seja verdadeira. Senão, ele passa para o próximo até acabar todas as linhas de código correspondentes a condicionais. Então, o que vai acontecer aqui nesse código, né? Vamos tentar executar ele mentalmente. Temos aqui geladeira, contendo carne, calabresa. Então, escrevi novamente tomate errado. É porque eu acho que eu escrevi errado a primeira vez e fui copiando e colando aqui o código, né? Mas enfim, o primeiro condicional é ovo está em geladeira? Não está. Então esse condicional aqui vai ser falso. Então ele passa para o próximo condicional aqui, que é esse elif. Calabresa está em geladeira? Calabresa está em geladeira, tá bem aqui. Então ele vai printar esse condicional e aí morre aqui. Ele não vai executar esse else porque essa condição aqui já foi verdadeira. Eu posso colocar outras coisas aqui, né? Posso pensar em outro ingrediente para colocar aqui. Bacon, por exemplo. Bacon em geladeira. Caso bacon em geladeira, então a gente pode printar, fritar bacon.
Aqui são condicionais em sequência. A gente só vai verificar um condicional quando todos os condicionais acima dele deram falso. Esse condicional if ovo em geladeira vai ser falso, então ele pula para esse elif. Calabresa em geladeira é verdadeiro. Então ele morre aqui, ele não vai verificar os próximos condicionais. Ele para no primeiro condicional verdadeiro que ele encontrar. Bora executar aqui esse código no Colab e ver o que acontece. Então a gente espera que ele vai fritar a calabresa, porque a gente executou aqui mentalmente. E esse é o primeiro condicional que vai dar verdadeiro. Executando aqui, então printou aqui fritar a calabresa. Note que eu posso inverter aqui, né? Podemos fazer várias brincadeiras aqui, né? Posso trocar esse elif e colocar aqui a verificação do bacon primeiro. Certo? Vai, como eu disse, vai dar no mesmo aqui. Ele vai fritar a calabresa, porque o fritar a calabresa é o primeiro condicional que vai ser true. Então, mas aí se eu tiver bacon, aí ele vai fritar o bacon, porque vai ser o primeiro condicional que ele vai achar true, porque ele está nessa ordem. Mas se eu trocar a ordem, novamente, botar aqui a calabresa, então rodando aqui, printou fritar a calabresa, porque note que esse condicional, calabresa em geladeira, e esse aqui, bacon em geladeira, são ambos verdadeiros nesse caso. Mas como eu disse, ele vai parar no primeiro condicional que ele achar que seja true. Então, esse condicional é true? Não, ele é falso. Esse condicional é true? É true. Então, ele parou aqui. Ele não vai verificar os próximos, porque ele sempre para no primeiro que ele encontra que seja verdadeiro. Mas aí, esse comportamento de você parar no primeiro que você encontra verdadeiro pode não ser desejável, né? Porque, por exemplo, vai que eu tenho um ovo e tenho calabresa na geladeira, e eu quero usar tanto o ovo quanto a calabresa, quero ter os dois no meu sanduíche. Da maneira como estava escrito antes, o primeiro que ele encontrar aqui, ele vai fritar e pronto, vai botar só ele dentro do hambúrguer. Mas eu não quero isso. Eu gostaria de colocar o que tiver para fritar, eu frito e coloco. Para isso a gente pode usar condicionais múltiplos, a gente pode usar vários ifs, cada um deles vai ser verificado, digamos, separadamente. Então, de novo, estamos aqui na nossa geladeira, carne, calabresa, ovo, tomate. Eu posso até copiar aqui a questão do bacon também, para ficar um exemplo mais completo ainda, mais rico. Temos múltiplos condicionais, temos vários ifs. E aí cada if, ele meio que funciona sozinho por conta própria. Se todas essas condições foram true, todos os blocos correspondentes vão ser executados. Se algum deles for falso, também não vai parar nesse cara. O que esse código está fazendo? A gente, novamente, temos aqui a nossa geladeira contendo carne, calabresa, ovo e tomate. E esse primeiro condicional aqui é um condicional que está verificando se o ovo não está na geladeira e a calabresa não está, ou seja, não tem nem ovo nem calabresa. Se não tem nem ovo nem calabresa, eu quero abortar, que eu não quero fazer um hambúrguer que não contenha nem ovo nem calabresa. Tem que ter pelo menos o ovo ou calabresa no meu hambúrguer para ficar do jeito que eu quero. Reforçando só para ficar claro. O que a gente tem aqui é um condicional um pouco mais complexo, que você pode pensar como sendo, na verdade, uma conjunção de dois condicionais. O primeiro condicional é esse aqui, vou até botar aqui entre parênteses. Certo? O primeiro condicional é esse. A gente está perguntando, o ovo não está na geladeira. Esse é o primeiro condicional. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E temos outro condicional aqui chamado, que é calabresa não está na geladeira. E a gente está fazendo o AND deles, ou seja, o I. Isso aqui só vai ser verdade se ambos as condições que eu estou checando for verdade. E o que são as condições? Ovo não está na geladeira, calabresa não está na geladeira. Ou seja, se não tiver nem ovo nem calabresa, então essa condição vai ser verdadeira. Se tiver qualquer outra combinação, tem ovo, mas não tem calabresa. Tem calabresa, mas não tem ovo. Ou tem os dois, então esse condicional é falso e ele passa direto. E executa os próximos blocos de código e verifica os próximos condicionais. E são condicionais que estão em sequência aqui e, como eu disse, independem um do outro. Eu posso, inclusive, mudar a ordem de qualquer um deles aqui, que vai executar da mesma maneira, porque eles são independentes. Então, ele vai verificar ovo está na geladeira, então frita o ovo. E aí ele passa o próximo condicional. Independente desse cara aqui ter dado verdadeiro ou falso, ele vai verificar esse o próximo cara. Então, bacon está na geladeira. Se tiver, vai executar. Se não, não vai executar, ele passa para o próximo condicional. E é independente do que aconteceu nesse, ou nesse aqui, ou nesse, vai executar isso. E assim por diante até acabar todos os condicionais. Então, esse código aqui eu não vou executar lá no Colab, eu vou deixar para vocês executarem e vocês testarem. Porque a gente tem mais conteúdo aqui e essa aula vai ficar muito densa se a gente executar todo esse código. Eu vou executar só o código completo aqui
daqui a pouco, porque eu quero explicar outras maneiras de você trabalhar com a questão dos condicionais. E uma das maneiras é você utilizando flags. O que significa isso? É você fazer a verificação do if fora do if. E aí você guarda essa verificação dentro de uma variável que obviamente vai ser uma variável booleana, vai conter um valor true ou false. E aí você só verifica o valor dessa variável. Você não verifica dentro do if a condição inteira. Então novamente aqui temos nossa geladeira contendo carne, calabresa, ovo, tomate. E aí temos a nossa flag. Isso aqui a gente chama de flag. Então a nossa primeira flag é tem ovo. Essa verificação ovo em geladeira, isso aqui vai dar um true ou false e vai guardar esse valor booleano dentro dessa variável. E novamente temos um flag chamado tem calabresa, que vai verificar se calabresa em geladeira. Esse código aqui é basicamente o código que a gente tinha antes aqui, em cima, na verdade fora o bacon, porque eu adicionei de última hora, mas vamos deixar assim mesmo. Então é basicamente o mesmo código, né? Eu só evitei de fazer a verificação do if na linha do if. Eu estou usando apenas as flags que eu já usei aqui em cima, que eu já defini aqui em cima. E isso é interessante justamente pela questão do reuso, porque você olha aqui eu estou verificando ovo em geladeira, verifiquei aqui. E aqui, novamente, eu estou verificando ovo em geladeira. Então, eu estou verificando duas vezes a mesma condição em condicionais diferentes, em ifs diferentes. Usando flags, que é como está sendo feito aqui, você deixa a coisa um pouco mais elegante. Você não precisa repetir o condicional. Se não tem ovo nem calabresa, abortar. Se tem ovo, frita o ovo. Se tem calabresa, frita a calabresa. Então, o interessante das flags é exatamente isso. É você poder reaproveitar uma verificação de condicional que você fez lá em cima e usar essa verificação, o resultado dessa verificação em vários pontos do código logo abaixo. Uma outra forma de você atacar esse problema e implementar o mesmo código de outra maneira é utilizando aqui listas. Então, por que eu estou fazendo esses vários exemplos diferentes? Justamente para mostrar que em programação você pode ter várias maneiras de resolver o mesmo problema. É interessante saber que nós temos essa flexibilidade e é exatamente aí que está toda a magia, toda a beleza da programação, né? Você poder resolver isso de várias formas diferentes. Qual é a ideia aqui? A ideia é usar listas. Veja que eu estou fritando vários ingredientes, então eu posso ter uma lista de ingredientes fritos e adicionando nessa lista os ingredientes que eu estou achando dentro da minha geladeira. Se o ovo está na geladeira, eu faço aqui o print, fritar o ovo, e pego essa minha lista de ingredientes fritos, que é uma lista que eu inicializei vazia, e faço um append, ou seja, eu vou inserir esse elemento ovo dentro da minha lista. Nesse ponto aqui do código, a lista ingredientes fritos vai ganhar um novo membro, um novo elemento, que é a string ovo. E aí ele passa para esse próximo condicional. Veja que são ifs múltiplos. Esse if aqui vai ser verificado independente do que esse if aqui fez. Então, se tem calabresa, ele vai fritar calabresa e vai incluir calabresa como um novo elemento aqui da lista ingredientes fritos. E aqui ele faz aquela verificação, que no caso aqui era a primeira verificação. Nesse caso aqui ele estava verificando se não tinha ovo nem calabresa. E isso é equivalente a se perguntar se a lista ingredientes fritos tem ou não elementos. E em Python dá para você verificar se uma lista tem ou não elementos simplesmente colocando ela no condicional. Então, quando eu coloco aqui, se eu não tivesse um not, eu estaria perguntando se essa lista tem elementos. Se sim, executa o código, mas eu não quero executar esse código caso essa lista tenha elementos. Eu quero executar na condição contrária, então eu coloco um not. Então aqui está se perguntando, essa lista tem elementos? E aí eu estou botando um not em seguida, então na verdade estou perguntando, essa lista não tem elementos? Se sim, então aborta. Então aborta a missão, porque eu não tenho os elementos fritos que eu quero colocar dentro do meu hambúrguer. Mas aí vamos ver tudo isso aqui num exemplo um pouco mais elaborado, que é o nosso exemplo completo. Então a gente vai pegar aquele diagrama, aquele fluxograma inteiro e vamos fazer aqui o código. Na verdade, esse código aqui não representa exatamente aquele fluxograma e eu vou explicar o motivo. E eu vou copiar e colar esse código no Colab e a gente já roda o código e vê tudo funcionando. Então, de volta aqui ao Colab, vamos aqui executar o nosso código correspondente ao nosso diagrama. Pois bem, temos aqui a nossa lista, que vai representar a nossa geladeira, uma lista com strings. E a gente começa o programa aqui com esses dois prints, iniciando preparando o hambúrguer, preparando a carne. Preparando e preparando a carne, lembra que isso aqui é sempre executado independente de qualquer condicional. E aí a gente vai ter uma lista de ingredientes fritos. Se ovo está na geladeira, a gente vai fazer o print aqui fritando ovo, fritar ovo e vai incluir o ovo
nessa lista de ingredientes fritos. E aí vocês lembram que lá no fluxograma a gente só verificava a questão da calabresa, se ter ou não calabresa, caso a verificação ovo em geladeira fosse falsa. Então, se a gente fosse seguir estritamente com o diagrama, ia ser algo nesse sentido aqui, né? E se não, verifica calabresa, certo? Verifica a questão da calabresa. E aí essa aqui é exatamente a questão do else if, né? A gente tem um else seguido de um if, a gente não tem nada depois. Então isso aqui a gente pode trocar tudo por um elif. Elif, essa condição. Então isso aqui seria o exemplo lá do fluxograma, onde a gente só verificava a questão da calabresa caso a questão do ovo deve ser falsa. Mas como eu quero aproveitar ao máximo os meus ingredientes, eu quero ter tanto ovo quanto calabresa se eu tiver os dois disponíveis, então eu vou retornar para o exemplo aqui, dando vários Ctrl Z, porque aí, como eu disse, ele vai verificar esse if, independente desse if ter dado false ou true. Então eu sempre vou verificar o ovo, sempre vou verificar a calabresa, e se eu tiver ambos na geladeira, eu vou fritar ambos. Lembra lá do fluxograma? Se eu não tinha nem calabresa nem ovo, eu não queria fazer o meu sanduíche, então eu abortava. Mas eu também abortava caso eu não tivesse queijo na geladeira. Eu até voltei aqui para o diagrama para a gente rever ele, caso esteja ficando muito complexo, né? Às vezes é meio complicado acompanhar de memória e olhar o código, então eu sempre botei um diagrama aqui, a gente entender o que está acontecendo, né? E a gente tinha esse condicional, né? Se não tinha nem ovo nem calabresa, abortar. Lembrando que o exemplo lá já está um pouco diferente. Inclusive fica aí como exercício refazer esse diagrama de modo que ele reflita o código que a gente está implementando, né? Que seria, no caso, fritar tanto o ovo quanto a calabresa se eu tiver as duas opções. E deixem nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida nesse ponto. Mas a questão é essa, se eu não tenho nem ovo nem calabresa, aborto, mas eu também aborto se eu não tenho queijo. Eu vou ter aqui para o código, aqui são duas condições. Aqui é uma condição, not ingredientes fritos. Isso aqui vai ser verdadeiro se essa lista estiver vazia. Essa lista só vai estar vazia se eu não conseguir entrar nem aqui e nem aqui, né? Ou seja, eu não tenho nem ovo nem calabresa na minha geladeira, então eu não tenho ingredientes fritos. Essa condição seria verdadeira nesse caso. Mas eu tenho um ou. Isso significa que essa expressão toda vai ser verdadeira se pelo menos uma dessas, ou essa, for verdadeira. Então, vai ser verdadeiro quando eu não tiver ingredientes fritos, que corresponde a eu não ter nem ovo nem calabresa, ou se eu não tiver queijo na geladeira. Aí eu aborto. Se eu entrar nesses condicionais de abortar, eu aborto. Se não, e aí eu sigo para outro fluxo. Aí eu coloco queijo na carne, coloco o queijo, a carne e as coisas fritas no pão. Aí novamente, tomate está escrito errado aqui. Então, se o tomate está na geladeira, eu vejo que aqui é um condicional sem um else. Se o tomate está na geladeira, eu coloco o tomate no pão. Senão, essa parte aqui não é executada e segue adiante, vida que segue. Mas aí, se qualquer estiver, aprecie o hambúrguer, finaliza o programa. Se não, novamente aborta. É um exercício interessante você praticar mentalmente qual seria a resposta aqui do programa, né? Então temos carne, calabresa, tomate e queijo. Tem ovo na geladeira? Não tem. Ele não vai printar ou fritar o ovo e não vai incluir o ovo nos ingredientes fritos. Tem calabresa? Tem. Tá aqui o segundo elemento da lista. Então ele vai fazer esse print aqui, vai rolar. E ele vai incluir essa string calabresa nos ingredientes fritos. E aí ele vai para esse condicional aqui. Not ingredientes fritos, isso aqui é falso, porque eu tenho ingredientes fritos. Eu tenho pelo menos um, que na verdade eu tenho exatamente um, que é a calabresa. Então esse condicional aqui vai dar falso, tá? Porque a lista não está vazia. Lembra que not lista, está perguntando, lista não está vazia. E queijo not geladeira também é falso, porque eu tenho queijo na geladeira. Então esse condicional não vai entrar aqui nem, porque esse aqui é falso, esse aqui é falso. Ambos falsos, então como nenhum deles foi true, a condição inteira não é true. Não vai entrar nesse condicional, então ele vai entrar no else. Colocar o queijo na carne, vai também tentar colocar queijo, carne, fritos. Vai perguntar, tem tomate? Tem tomate. Então vai tentar colocar tomate no pão. Tem coquinha? Não tem, né? Então ele vai abortar. Ele abortou aqui a missão toda, fez o hambúrguer todo, mas não tinha a bebida, abortou. Mentalmente, vendo aqui os passos, é isso que vai acontecer. E a gente pode até printar aqui no final também, só para... Não era isso que eu queria printar, mas finalizando para o hambúrguer, eu queria printar, na verdade, isso aqui, ingredientes fritos. Boa sugestão aqui da IA. Quais foram os ingredientes que foram fritos? Às vezes a IA dá umas dentro que são bem legais, né? Vamos rodar aqui. Rodou. Tá aqui iniciando o preparo do hambúrguer, temperando a carne.
fritar a calabresa. Ele não entrou no fritar ovo porque não tem ovo na geladeira. Não entrou no condicional de abortar. Ele fez aqui o queijo, a carne, esses 2 pintos aqui, né? Colocou o tomate. Opa, mas abortou aqui porque não tem coca. Eu posso até colocar aqui. Não tem bebida. Abortar. Vamos rodar de novo aqui só pra gente ver. Não tem bebida. Então abortou aí porque não temos nada para beber. Finalizando preparando o hambúrguer e os ingredientes fritos é uma lista que só com a calabresa. Então esse foi um vídeo um pouco mais denso por 2 motivos, porque eu falei muita coisa e repeti muita coisa também, e o segundo motivo é porque de fato é um conteúdo mais denso. Se você está começando agora na programação, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com essa questão dos condicionais, é realmente uma coisa que pode dar um nó na cabeça, então é importante praticar muito, fazer muitos exemplos para que isso fique bem fixado na mente. E lembrando que teve alguns códigos lá das notas de aulas que eu não rodei, e eu fiz isso de propósito, para que vocês possam ter essa curiosidade de vocês mesmos irem nas notas de aulas, cujo link está na descrição do vídeo, e rodarem vocês mesmos aqueles códigos que eu não rodei, que é importante isso. Essa questão da curiosidade, essa questão de você querer você fazer por você mesmo, é importante, é uma skill desejável em um programador. Estou tentando estimular em vocês essa curiosidade, porque é importante ter isso. Então pratique muito, bons estudos e até a próxima.